Falar um pouquinho das lesões, gente, isso aqui é só para recapitular, tá? E aí, vamos classificar o TCE. Por que essa classificação do TCE é muito importante? Porque é a partir dela que nós vamos ditar todas as condutas, tá? A classificação, ela é baseada na escala de Coma de Glasgow, então não é algo difícil de se fazer. Você tem o treco na sua mão, a aula aqui para vocês, tem resposta ocular, verbal, motora, e aí você, a resposta pupilar também, a gente tira, então você vai de 1 a 15, né, o Glasgow. Se for leve, o seu paciente tem um Glasgow de 13 a 15, moderado de 9 a 12 e grave, menor que igual a 8, tá? O nosso paciente chegou no PS com Glasgow de 4, então era um paciente com TCE grave, tá? Então aí a gente vai ver as condutas a partir disso, tá bom? Então, essa tabela que eu trouxe para vocês, ela tem a classificação da indicação, é de acordo com a Academia Americana de Pediatria, e conforme a sua classificação, está escrito aqui o que você vai fazer. Então, os casos leves, o paciente está com Glasgow entre 13 e 15, não tem nenhum sinal ou sintoma 2 horas após o trauma, nem quedas, você pode. A TC não é necessária. Você pode observar por 4 a 6 horas e liberar para casa com orientações, tá? Fala para a mãe, escreve, documenta que você entregou, tá? Né? Não custa nada, deixa lá documentado no seu prontuário, faz num receituário, carimbo, entrega para a mãe, deixa um registrado, beleza? Sonolência, alterações visuais, vômitos, convulsões, alguma fraqueza ou cefaleia, a mãe deve trazer essa criança de volta para reavaliação. Se é um TCE moderado, então o Glasgow está entre 9 e 12, tá? E também o paciente teve 3 ou 4 episódios de vômito, não é um único episódio, tá? Foram 3 ou 4, perdeu a consciência por até menos, no máximo 1 minuto, alguma alteração de comportamento, uma irritabilidade muito intensa, letargia, que muitas vezes já foi resolvida, ou se tem história de fratura de crânio com mais de 24 horas de evolução, está indicado fazer a tomografia ou observar por 4 a 6 horas, tá? Então, você tem essas duas opções. E já no paciente com alto risco de lesão intracraniana, tá? Então, esse leve, moderado e alto é o quê? É o risco de ter alguma alteração dentro do crânio, tá? Então, paciente com alto risco, rebaixamento de nível de consciência, nosso paciente é Glasgow 4. Sinais focais, tem fratura ou afundamento de crânio, abalamento intenso de fontanela, convulsões, perda de consciência por mais de 1 minuto, tá? Ou mais de 5 ou 6 vômitos em 1 hora, é um paciente com alto risco de ter alguma coisa no crânio, e aí sim a gente faz a TC de crânio sem contraste urgente, tá? O mais rápido possível. Então, isso aqui você também não precisa decorar, tenha anotado para você poder manejar o seu paciente da forma adequada. Nem comer bola e deixar de pedir tomo por uma situação importante e nem ficar fazendo tomo para todo mundo, tá? Porque uma tomo pode valer até 500 raio-x, uma tomo de crânio para uma criança, beleza? Então, a gente tem uma criança aí com toda uma vida pela frente, a gente não quer ficar expondo a radiação assim também, tá bom? Dúvidas, gente? Beleza? Certo? Então, essas são as indicações, tá? A gente tem também o PKRN, tá certo? Que foi um trabalho grande que fizeram com os TCEs na criança, e aí eles dividiram entre menores de 2 e maiores de 2 anos para poder saber se ia ou não ia fazer tomografia, tá? Então, a criança tem alteração do nível de consciência, ou Glasgow menor que 15, ou tem nos menores de 2 anos, tá? Ou tem uma fratura de base de crânio, principalmente palpável. Se não tem nenhum desses, então já não é alto risco. Vamos para o risco moderado. Perdeu a consciência por mais de 5 segundos, ou hematoma. Tem hematoma que não frontal, tá? O hematoma frontal, hematoma subgaleal frontal, é muito frequente na criança e a gente não preocupa tanto. Mas se tem hematoma que não em região frontal, a criança não está agindo normalmente ou teve algum mecanismo severo de trauma, a gente já falou sobre os mecanismos severos na primeira aula do mês também. Criança foi ejetada do carro, foi atropelada com um veículo de alta velocidade, algum passageiro, por exemplo, dentro do carro foi a óbito, tá? São mecanismos severos de trauma. Se não tem nada disso, não precisa de tomografia, tá? Você consegue dar alta para esse paciente após 4 ou 6 horas de observação tranquilamente. Nas crianças maiores de 2 anos também, o que tem de diferença aqui nesse risco mais moderado, que é a história de perda de consciência, então qualquer perda de consciência, tá? Nos maiores de 2 anos, histórias de vômitos, geralmente mais de 4 episódios que a gente considera, dor de cabeça severa, mecanismo severo de trauma também, que foi esses que eu falei. Se não tem nada disso, você pode liberar esse paciente. Então, também é uma forma até mais fácil da gente conseguir indicar ou não indicar com segurança. Lembrar aqui, né, gente, os sinais de fratura de base de crânio,
olho de guaxinim, que é aquela equimose periorbitária, tem o sinal de Beton, né? E o sinal de, esqueci, a hemorragia, a hematoma retroauricular ali também, certo? Otorragia, epistaxe ali, epistaxe, né? Saída de sangue e líquor, tá? Líquor pelo nariz, ok? Então, são sinais que a gente pode pensar em fratura de base de crânio, tá bom? Certo? Então, a indicação de tomo a gente já viu, tá? A Isa tá perguntando aqui. Bebê de 3 meses com queda de colo e com TCE leve, tá? Fazer ou não fazer tomo por conta da faixa etária. A faixa etária não importa, tá? Então tá aqui, ó. Lógico assim, importa no sentido de que se você quiser usar o PKRN, menor de 2 anos. Então, tem alteração no Glasgow? Teve perda do nível de rebaixamento do nível de consciência? Tem sinal de fratura de base de crânio, tá? Então, tem esses aqui. Se não, não precisa, tá bom? Ok? Então, vocês têm documentado para você poder usar, tá bom?